Olá! Para você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Narciso e seja bem-vindo ao nosso canal de Teologia. Na aula de hoje eu quero conversar com você sobre as perspectivas bíblicas sobre o culto. O Catecismo Maior de Westminster, na resposta da sua primeira pergunta quanto ao propósito principal do ser humano, diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. As perguntas mais antigas sobre o homem dizem a respeito à sua origem e ao exato porquê da sua existência. Portanto, é fundamental que a fé cristã dê uma resposta a esse homem angustiado, em busca de si mesmo. A reforma ocorrida no século XVI deu um passo marcante para resolver a questão do significado do homem e respondê-la de acordo com as Sagradas Escrituras. A resposta para o propósito de nossa existência é muito simples, contudo, extremamente elucidativa sobre a questão: o homem existe para glorificar o Criador? É claro que sim. É exatamente sobre este prisma que o culto a Deus deve ser oferecido. E a partir disto é possível verificar na Bíblia a maneira como este homem deve proceder em todas as áreas da sua vida. Pois o seu propósito supremo é viver para a glória de Deus e para glorificar a Deus. Afinal, foi para isto que Deus o criou. E para entendermos o ensino bíblico que regula a ordem do culto, é preciso fazer uma abordagem tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Volto a falar um pouquinho de Van Groningen. No que diz respeito ao Antigo Testamento, ele trata algumas coisas no seu artigo intitulado como O Culto no Antigo Testamento. E Van Groningen ele destaca de Adão ao Êxodo, dizendo que neste período o culto estava centralizado na família, podendo ser chamado assim de adoração doméstica. Há alguns que gostariam de reeditar aquele período de Adão como um culto familiar. Estes buscam base para isso também no Novo Testamento, conforme ocorria um culto nas casas, de acordo com a adoração da igreja primitiva. Mas o fato é que o culto centralizado na família era anterior ao Êxodo. O altar doméstico era central. No altar, Deus e o seu povo se encontravam e nele eram feitos sacrifícios. Caim e Abel, conforme descrição de Gênesis capítulo 4, ofereceram sacrifícios. E embora não saibamos que tipo de altar eles construíram, sabemos com certeza que o diabo estava ativo naquele lugar. Foi no contexto daquela liturgia doméstica que o primeiro homicídio aconteceu. Encontramos também, naquela época, os sacrifícios de expiação de pecados, conforme descrição de Jó no capítulo 1. Ali nós vamos ver que Jó sacrificava pelos pecados dos seus filhos. Também haviam sacrifícios de gratidão. Você lembra de Noé? Depois de ter saído da arca, conforme descrição de Gênesis capítulo 8, ele vai oferecer sacrifícios. Entretanto, há o registro também, lá no Antigo Testamento, de que Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5. Abraão andou com Deus. Mas não nos é dito que instruções esses homens receberam para cultuar a Deus. Descobrimos que, desde Gênesis capítulo 1 até Êxodo capítulo 19, não há qualquer especificação sobre como deveria ser o culto. O que encontramos são relatos de adoração a Deus, mas nós não sabemos como eles faziam essa adoração. Não sabemos exatamente como eles procediam, porque isso não foi escrito. Mas nós acreditamos que eles eram, é claro, conduzidos pelo Espírito Santo. Agora eu quero sair desse período inicial e eu quero caminhar com você de Êxodo 19 até o primeiro livro de Samuel. Então, desde Moisés até Samuel, nós vamos olhar ali que há um período do tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda que simbolizava a habitação de Deus. Humanamente falando, ele era um verdadeiro palácio portátil, porém o seu significado está muito acima do conceito que nós temos dado.
Nele estava a arca, o lugar do trono de Deus. É preciso repetir que Deus era o rei. Ele reinava no meio do seu povo. E ai daquele que não o honrasse como tal, conforme descrição do salmista no capítulo 24. No tabernáculo também havia a mesa da propiciação, falando da provisão maravilhosa de Deus para o seu povo. Havia o candelabro com 7 lâmpadas, representando o Espírito de Deus que produz luz. Havia o local de incenso, representando as orações do povo que eram levadas a Deus. Que é claro, o rei, que era adorado, ele precisava de todos esses símbolos. Do lado de fora havia o altar, antes da entrada. Imagine então Deus, o rei, saindo do seu trono, postando-se à entrada do tabernáculo, ali junto ao altar, e ao sacerdote representando o povo ficava do outro lado. Eles se encontravam no altar da adoração, ali na congregação, lugar de interação amorosa, lugar onde o pecado era removido pelo derramamento de sangue, lugar onde o povo recebia a segurança da bênção divina. Mas, antes que o sacerdote pudesse chegar ao altar, havia a bacia, ali onde a purificação externa tinha que acontecer. O sacerdote tinha que se lavar, os sacrifícios tinham que ser externamente limpos, nenhuma impureza externa era aceita ali. Deus exigia pureza, limpeza, santidade. No altar o coração era purificado, mas antes que o coração fosse purificado, o povo tinha que se purificar externamente. O sacerdote, que representava o povo, tinha que comparecer perante Deus totalmente purificado e limpo. A primeira prescrição que temos para adoração, portanto, é que todas as coisas utilizadas no culto expressavam a pessoa de Deus, os seus atributos, a sua presença, o seu relacionamento com o povo, e o povo respondia a Deus. Então, no Antigo Testamento, no tabernáculo, o sacerdote tinha um papel muito importante, porque ele era mediador entre Deus e o homem. Ele tinha que trazer os sacrifícios que o povo lhe dava, mas também ele tinha a grande tarefa de intercessão. Ele tinha que trazer perante a Deus as preocupações, os cuidados e as alegrias do povo. E os sacerdotes não eram apenas responsáveis pelo trabalho de intercessão. Eles também tinham que trabalhar, receber as apreensões, os cuidados, prestar serviço social, cuidar para que as leis sociais e sanitárias fossem mantidas e muitas outras coisas. E assim, envolvidos socialmente, eles podiam interceder melhor e os sacrifícios que eles traziam eram também muito mais significativos. Além disso, os sacerdotes tinham outra tarefa. Eram eles que tinham que trazer a palavra de Deus, inicialmente escritas em 2 pedras, perante o povo, para a leitura deles. E eles tinham apenas que manter a palavra. Tinham a tarefa de fazer com que as escrituras fossem repetidamente lidas pelo povo. Então, avançando do tabernáculo para o sacerdócio, nós vamos encontrar mais 20 tipos de sacrifícios que deviam ser trazidos. E se nós fizermos um estudo desses sacrifícios, nós vamos ver cada aspecto da nossa vida, cada uma de suas dimensões, de uma maneira ou de outra, está naqueles sacrifícios representados. As festas e os sábados também foram prescritos. Por que o sábado? Deus quer que o povo tenha um tempo perante Ele. Deus quer que o seu povo o ame. Deus quer que esse amor envolva todo o seu tempo. Deus quer o nosso tempo. Infelizmente, grande tragédia no mundo hoje é que o tempo de Deus é o nosso tempo. Pergunte a você mesmo, como você gasta o seu tempo no domingo? Como você tem adorado a Deus no seu domingo? No Antigo Testamento, aqueles que violavam o sábado eram apedrejados, pois estavam roubando a observância do sábado. Hoje, os crentes utilizam o domingo para ir para a praia, para fazer piquenique no parque e para se envolver em outros lazeres. É verdade que nós não podemos absolutizar
tudo isso. Mas os puritanos no passado fizeram. Mas o ideal era manter um equilíbrio, porque Deus deu as festas, Deus deu rígidas prescrições a respeito delas. Porque Ele quer que tenhamos a alegria ao lembrar daquilo que Ele fez por nós. Quando nós olhamos, as festas lá no Antigo Testamento, todo festival ele tinha o seu ambiente de prazer, de alegria, mas no coração do festival estava, é claro, o sacrifício. E com o estabelecimento das festas, um elemento de celebração e alegria passou a fazer parte do culto que era exigido por Deus. Um outro ponto importante eu quero destacar com você aqui é o período de Davi até o exílio. Essa foi a época do templo e a maior mudança na centralidade do culto. Foi estabelecida a adoração de um povo como todo. Houve outras mudanças, mas o sacerdócio continuou a funcionar, embora em linha diferente, mas ainda da linhagem de Arão. Muitas tarefas levíticas foram mudadas. Eles não tinham mais que se preocupar em carregar aquele palácio portátil, lembram? O tabernáculo. Mas eles tinham que fazer o trabalho da manutenção do templo de Deus. E ordenado por Deus, Davi, ele deu prescrições a respeito dos corais e dos grupos instrumentais. Mas os sacrifícios e o serviço sacerdotal, o sábado, as festas, tudo isso continuou. Outra mudança relevante tinha a ver com o lugar da adoração. Lá no tabernáculo havia o lugar santo dos santos, onde estava a arca. Havia também um lugar santo para a mesa, para o candelabro, para o altar do incenso. Havia o lugar onde o sacerdote operava com a bacia e o altar onde somente eles eram admitidos. Assim, o tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, um lugar um pouco maior que o lugar santo, depois do átrio íntimo. Então, onde esses homens também eram admitidos. Mas o templo também incluía o pátio das mulheres. E além disso, em volta havia o pátio dos gentios. Olha que curioso. E não era apenas para os homens. O templo era para todas as pessoas e nações. E de acordo com as prescrições que nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento, as nações poderiam entrar pela porta, desde que se tornassem parte do povo de Deus. É por isso que os salmos cantavam: nações, louvai a Deus, sabei que pertenceis a este lugar, porque Deus é o vosso e vós sois de Deus. É isso que diz o Salmo 87. Um outro ponto que nós vamos observar é a era do exílio babilônico. E nessa época não havia templo, não havia sacrifício, não havia sacerdócio. Contudo, Deus enviou profetas como Ezequiel e Daniel. Supondo-se, portanto, que esses grupos fiéis reuniam-se em grupos lá no exílio, lá na Babilônia, e começaram o que depois ficou conhecido como sinagoga. Logo após, nós vamos entrar na era pós-exílica, com Neemias e Esdras. E a partir da restauração do templo, esses sacerdotes voltaram às atividades e os sacrifícios passaram a ser novamente trazidos. Mas a ênfase é colocada sobre a Torá, sobre a lei de Deus que era lida perante o povo. Também é nessa época que se supõe que outras traduções da Bíblia começam a ser feitas, como a tradução aramaica. As sinagogas, elas começam a ser estabelecidas em vários lugares. As sinagogas onde homens e mulheres sempre foram mantidos separados, mas onde a Torá era lida e explicada. E na liturgia dessa sinagoga havia cânticos, mas também havia uma divisão de pessoas em grupos diferentes. E há registros de diferentes práticas litúrgicas nas sinagogas lá no Antigo Israel. Dessas considerações bíblicas, nós encontramos mudanças ao longo do tempo. Entretanto, nós extraímos 5 aspectos que são comuns lá no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, há sempre o lugar de adoração. Em segundo lugar, a mudança na liderança, mas há sempre o papel do líder. Terceiro lugar, a presença de música. Quarto lugar,
A palavra de Deus, ou melhor, naquele contexto, a Torá já era central no culto oferecido a Deus na sinagoga. E em quinto lugar, o lugar da oração é inegociável. Já no Novo Testamento encontramos Jesus participando tanto do culto no templo, descrito lá em Marcos capítulo 12, quanto na sinagoga, conforme descrição de Mateus no capítulo 13. Porém, nós não podemos afirmar que o culto cristão absorveu todos os elementos do Antigo Testamento. Afinal, o Messias chegou e não havia mais lugar para os sacrifícios, conforme descrição de Hebreus 9. Então, quando nós percebemos algumas igrejas oferecendo sacrifícios, queimando incenso, tem algo errado por aí. E nem os símbolos do culto que apontavam para Cristo, né, lá no Antigo Testamento, como alguns símbolos. Podemos usar aí, né, os próprios elementos que os judeus usavam, como paramentas litúrgicas, e os próprios utensílios não eram mais vistos nos dias de Cristo, como principalmente a Arca da Aliança, muito comum em algumas igrejas evangélicas hoje. Então talvez você esteja se perguntando, como eram os cultos lá nos dias do Novo Testamento? Cremos não haver assim uma forma definida, nem exemplos claros de cultos. Porém, nós temos alguns trechos que nos revelam alguns princípios, mesmo que eles não tragam assim tanta definição para nós. Bem, lá em Mateus, no capítulo 26, verso 30, há o registro de que Jesus cantou um hino com os discípulos. Se você se recordar também do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ali, a partir do verso 7, há uma descrição de um lugar, né, de uma reunião de adoração com os 12. 1 Coríntios, capítulo 14, também nos dá uma ideia do que poderia acontecer numa reunião da igreja. E assim vai acontecer em 1 Coríntios 14, versículo 26, versículo 40, que nós vamos perceber Paulo falando sobre a necessidade de uma ordem e decência do culto. 1 Coríntios capítulo 10 e 11, que há uma preocupação com a forma em que a ceia do Senhor era celebrada. E nós vamos ver algumas cartas de Paulo, como a carta aos Romanos, capítulo 11 e 16, 1 Timóteo, capítulo 3, na carta de Judas, capítulo 20, lá no versículo 24 e 25, onde há trechos que dizem, né, serem cânticos, mas é claro, volto a dizer, não são evidências muito claras. Todavia, algumas questões ficam sem respostas. Que tipo de instrumentos haviam na igreja do Novo Testamento? Não sei. Eles se reuniam nas casas ou nos lugares escondidos por ordem expressa dos apóstolos ou porque a situação da perseguição lhes proporcionava esse tipo de prática? Também não é claro. Na verdade, o culto cristão só começou a tomar uma forma institucionalizada quando a perseguição do Império Romano foi abrandada através de Constantino. Lamentavelmente, os religiosos deixaram-se de se levar, né, por motivos que não eram verdadeiramente cristãos. O clero foi instituído. O povo passou apenas a assistir o culto e não a participar do culto. E nessa obra de Van Groningen, ele faz uma análise de que o culto deve ser centralizado em Deus. E exatamente por esse motivo não foi mudado no Novo Testamento. A adoração deve ser prestada a Deus. A adoração reivindica e espera isso do seu povo. Cultuar, portanto, é um ato de obediência, é trabalhar para Deus. Por isso que nós vamos dizer, né, no conceito reformado, que quando nós subimos ao templo para adorar, nós estamos apresentando um serviço a Deus. Essa é a razão pela qual podemos falar do serviço do culto e não de reunião para o culto. Ou não chamarmos de, você vai para o trabalho hoje? Não, é o serviço a Deus. Então, adorar a Deus por causa de Deus significa que nós honramos o seu caráter. E Deus, ele é espiritual. E por esse motivo Jesus Cristo já disse que nós devemos adorá-lo em espírito, conforme João no capítulo 4. Também por isso a ordem para não fazer ídolos ou qualquer representação física de Deus. Isaías ficou impressionado quando estava no templo e viu a Deus, pois Deus é santo, separado daquilo que é material, é puro e, como espiritual, não pode ser limitado às experiências humanas. Então nós precisamos entender isso no culto.
Que o culto não pode ser marcado pela experiência pessoal que você tem. É a sua experiência, mas não o culto coletivo. Que Deus ele não pode ser caracterizado por elementos visíveis e tangíveis, como a Arca da Aliança que você está levando para a sua igreja. Mas precisamos adorar a Deus na sua pureza e santidade. E Deus ele é espiritual. E por isso importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu quero encerrar assim. Como princípio maior, o culto ele deve ser prestado não da forma que agrada a você. Ah, mas aqui é a minha denominação. Aqui nós fazemos assim porque somos desse grupo. O culto não é para você, mas o culto é para agradar a Deus. Não conforme você quer fazer, mas da forma como Deus estabeleceu. Sabe por quê? Porque isso vai refletir sempre os atributos do caráter do nosso Senhor. E eu encerro por aqui o nosso encontro. Se você gostou aí dessa aula, deixa mais uma vez aí, eu peço o seu like, inscreva-se no nosso canal e esteja atento aí aos novos vídeos que serão disponibilizados para você por aqui. Estamos conversando sobre culto e ainda tem algumas coisas que eu quero falar com você sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor assim nos abençoe.